Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo Santa Cruz e nós vamos falar nessa videoaula sobre as unidades temáticas do componente curricular de Educação Física na Base Nacional Comum Curricular. Então, nessa perspectiva, as unidades temáticas da Educação Física na BNCC são grandes temas que são abordados aí por esse componente curricular. Vamos iniciar falando da unidade temática Brincadeiras e Jogos. Então, de acordo com a BNCC, a unidade temática Brincadeiras e Jogos explora aquelas atividades voluntárias exercidas dentro de determinados limites de tempo e espaço, caracterizadas pela criação e alteração de regras, pela obediência de cada participante ao que foi combinado coletivamente, bem como pela apreciação do ato de brincar em si. Então, essa unidade temática ela é de fundamental importância dentro dessa reformulação curricular que a BNCC vem trazendo. As brincadeiras e jogos, elas têm algumas características, né? Dentre elas, podemos citar a variação nas regras, a recriação, o constante recriar de novas brincadeiras e novos jogos, entendidos como uma prática popular que já está alicerçada na educação física, né, há muitos anos. As brincadeiras, né, especialmente, elas podem ter duas conotações diferentes. Brincadeiras dirigidas e brincadeiras livres, onde o professor pode, de forma pedagógica e intencional, colocar essas brincadeiras dentro do seu planejamento, alinhado a essa nova proposta curricular. Já os jogos, eles podem assumir diferentes contextos. Aqui nós trazemos os jogos competitivos, os jogos cooperativos e os jogos recreativos. Vale salientar que o jogo, nessa perspectiva, ele é entendido como um conteúdo específico da educação física, né? E isso é diferente de entender o jogo como uma ferramenta auxiliar no processo de ensino. Aqui nós podemos verificar nessa tela o organizador curricular para brincadeiras e jogos dentro da BNCC. Aqui nós temos as unidades temáticas brincadeiras e jogos, para primeiro e segundo ano, primeiro bloco, terceiro ao quinto ano, segundo bloco. Isso para os anos iniciais. Sexto e sétimo anos, onde nós vamos encontrar jogos eletrônicos, e oitavo e nono ano nós não temos aí nessa nova perspectiva a unidade temática de brincadeiras e jogos. Podemos perceber que brincadeiras e jogos para primeiro e segundo anos trazemos brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional. Já para o terceiro ao quinto ano, brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, brincadeiras e jogos de matriz indígena e africana e os jogos eletrônicos para sextos e sétimos anos. A tipologia, para primeiro e segundos anos, para jogos motores, jogos sensoriais, jogos perceptivos e jogos recreativos. Brincadeiras e jogos podem ser trabalhados com diferentes tipos de atividades. Pega-pega, nunca três, batata quente, morto-vivo, telefone sem fio, pular corda e amarelinha. Brincadeiras e jogos, nós temos aí 4 grandes habilidades para o primeiro bloco, primeiro e segundos anos. A habilidade 1 trata de experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as diferenças individuais de desempenho dos colegas. A grande ênfase é experimentar essas brincadeiras e jogos presentes na cultura popular, presentes no contexto comunitário e regional. E aí o aluno deve vivenciar efetivamente essas brincadeiras e jogos, né? Se apropriar dessas aprendizagens que só podem ser acessadas pela experiência corporal. O fruir é muito importante nessa nova abordagem, pois se relaciona às aprendizagens que permitem ao aluno desfrutar da realização dos jogos e brincadeiras ou apreciá-los quando realizado por outros. O recriar é um processo mais complexo, pois exige dos alunos uma série de outras aprendizagens, né, de ordem motora, cognitiva, sensorial. Desenvolver essa habilidade possibilita aos alunos a exploração de 2 importantes aspectos relacionados ao movimento, que são as habilidades motoras e as capacidades físicas. A habilidade 2 trata de explicar por meio de múltiplas linguagens, corporal, visual, oral e escrita, as brincadeiras e os jogos populares do contexto comunitário e regional, reconhecendo e valorizando a experiência desses jogos e brincadeiras para suas culturas de origem. Então, podemos perceber
que, nessa perspectiva, explicar sobre as brincadeiras e jogos do contexto comunitário e regional por meio dessas múltiplas linguagens significa conhecer e saber utilizar os 4 tipos de linguagens que são muito propostas nessa habilidade. A linguagem corporal, forma de comunicação não verbal que abrange gestos, posturas, expressões faciais e movimentos do corpo. A linguagem visual, qualquer tipo de comunicação que se dá por meio de imagens e símbolos, como fotos e vídeos. A linguagem oral, utilização da fala em presença de um interlocutor. E, por último, a linguagem escrita, uso da escrita e contato indireto com o interlocutor. Então, esses 4 tipos de linguagem são muito presentes aí nessa habilidade proposta na unidade temática de brincadeiras e jogos. A habilidade 3, para primeiro e segundo anos, planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e jogos populares do contexto comunitário e regional, com base no reconhecimento das características dessas práticas. Então, significa planejar e utilizar estratégias referenciando-se no conhecimento originado pela observação e análise das suas próprias experiências corporais e daquelas realizadas por outros dentro do contexto de brincadeiras e jogos. É um ato intencional orientado a formular e empregar estratégias de observação e análise para resolver desafios, aprender novos movimentos, adequar e compartilhar novas práticas. E aí, nesse contexto, habilidades motoras e capacidades físicas são exigidas durante a realização dessas brincadeiras e jogos. O aluno vai ter que identificar o número de participantes, o espaço necessário para realizar essas brincadeiras e jogos, as regras, que são instituídas durante essa prática corporal. Já na habilidade 4, nós temos colaborar na proposição e na produção de alternativas para a prática em outros momentos e espaços, de brincadeiras e jogos e demais práticas corporais tematizadas na escola, produzindo textos orais, escritos, audiovisuais, para divulgá-los na escola e na comunidade. Então, a ideia é que, ao desenvolver essa habilidade, o aluno seja capaz e também seja autônomo de realizar essas brincadeiras e jogos que ele se apropria na escola, para além da escola, nos seus momentos de lazer, nos seus momentos de brincadeira fora do contexto escolar. Para terceiro ao quinto ano, nós separamos a tipologia em jogos pré-desportivos, jogos cooperativos e jogos intelectivos. Brincadeiras e jogos nesse contexto nos trazem as possibilidades de trabalhar com pré-desportivos e outros tipos de brincadeiras. Pique-bandeira, queimada, peteca, pique-vôlei, xadrez, passa-10, corre-corre macuxi. São alguns exemplos de jogos e brincadeiras que aí você vai poder respeitar os contextos regionais, de cada localidade, de cada região do Brasil. Brincadeiras e jogos são oferecidas 4 grandes habilidades que são propostas do terceiro ao quinto ano. A habilidade 1, do terceiro ao quinto ano, o aluno deve experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e africana, e recriá-los, valorizando a importância desse patrimônio histórico-cultural. Brincadeiras e jogos parte de um contexto local e comunitário e vai tendo uma sequência para jogos e brincadeiras do Brasil e do mundo, e aí também fazendo uma interligação com jogos de matriz indígena e africana. De matriz indígena, nós temos aí vários tipos de brincadeiras e jogos, e aí em cada região, em cada estado, pode ser adotar diferentes nomenclaturas. Eu trouxe aqui algumas para a gente poder identificar. Arranca-mandioca, peteca, cabo de guerra e corrida com tora. São alguns jogos e brincadeiras de matriz indígena. Já de matriz africana, nós temos pega-a-cauda, escravos de Jó, pular corda, que são atividades relacionadas à matriz africana. Já a habilidade 2 prevê o planejamento e a utilização de estratégias para possibilitar a participação segura de todos os alunos em brincadeiras e jogos populares do Brasil e de matriz indígena e africana. Durante as brincadeiras e jogos, é importante que esse aluno tenha segurança, cumpra regras, obedeça regras, trabalhe de forma cooperativa e aí assuma uma função importante, que é adotar o fair play, o jogo limpo durante essas atividades. A habilidade 3 preconiza a descrição por meio daquelas múltiplas linguagens que eu já falei para vocês, de ordem corporal, oral, escrita e audiovisual, as brincadeiras e os jogos populares do Brasil e de matriz indígena e africana.
explicando suas características e a importância desse patrimônio histórico, cultural na preservação das diferentes culturas. Os alunos devem, nesse contexto, se apropriar de habilidades, reconhecendo as brincadeiras e os jogos como elementos que fazem parte do patrimônio histórico e cultural do Brasil, e que eles possam preservar essa cultura quando tematizam, quando trabalham, quando desenvolvem brincadeiras e jogos nas aulas de educação física. Já a habilidade 4, para o terceiro ao quinto ano, o aluno deve ser incentivado a recriar individualmente e coletivamente, e experimentar na escola e fora dela, brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e africana, e demais práticas corporais tematizadas na escola, adequando-os aos espaços públicos disponíveis. Nesse contexto, o aluno deve ser encorajado a recriar, adaptar e transformar essas brincadeiras e jogos que são desenvolvidos nas aulas de educação física em diferentes espaços, né, na sua comunidade, nas praças, nos parques, nos clubes. Brincadeiras e jogos. Para sexto e sétimo anos, a BNCC traz duas grandes habilidades. Então, a tipologia que nós desenvolvemos e colocamos para sexto e sétimo anos, baseada em jogos educativos online, jogos interativos e jogos manipulativos. Jogos eletrônicos podem ser desenvolvidos e realizados em atividades utilizando videogame, smartphone, tablet e computador. A habilidade 1, para os sexto e sétimo anos, leva o aluno a experimentar e fruir na escola e fora dela jogos eletrônicos diversos, valorizando e respeitando os sentidos e significados atribuídos a eles por diferentes grupos sociais e etários. Então, o que o aluno possa fazer uma distinção do que são os jogos populares e jogos eletrônicos, né, essa evolução aí ao longo dos anos, como se brincava antigamente e como se brinca hoje em dia, o uso da tecnologia, de outros recursos, os processos interativos, né, que estão intrínsecos, né, dentro desses dois tipos de jogos, desenvolver com os alunos essa nova perspectiva e o entendimento dessa evolução, mas aí que ele possa também estar resgatando esses jogos populares, tá? E que os jogos eletrônicos sejam mais uma ferramenta no processo de ensino-aprendizagem da cultura corporal dentro das aulas de educação física. Os jogos eletrônicos são aquelas modalidades de jogos que se utilizam de tecnologia, de um computador, e podem ser jogados em celulares, tablets, computadores pessoais ou em equipamentos criados mais especificamente para o uso dessa tecnologia. Então, o aluno tem que entender, né, e o professor discutir essas temáticas na sala de aula, que os jogos eletrônicos eles podem ser utilizados para diversão, para educação e também como um meio profissional. A habilidade 2 tematiza que os alunos devam identificar as transformações nas características dos jogos eletrônicos em função dos avanços das tecnologias e das respectivas exigências corporais colocadas por esses diferentes tipos de jogos. Aqui o aluno deve ser levado a entender a evolução dos jogos, né, como esses jogos eletrônicos foram evoluindo ao longo dos anos, a participação de diferentes nichos da sociedade e que eles estão inseridos no meio familiar também, e essa temática pode ser discutida nessas aulas aí para sexto e sétimos anos. Agradeço a todos. Nessa unidade temática nós falamos de brincadeiras e jogos da cultura da educação física na escola. Eu agradeço a todos e no próximo vídeo nós traremos aí uma nova unidade temática. Grande abraço.